Alô, medo? Faz tempo que a gente não se fala, né? É que eu te liguei pra dizer que eu conheci alguém. Sim, eu não tenho retornado mais as suas ligações. É que tudo mudou na minha vida. Esse alguém que eu conheci, ele tem me consolado, tem me dado forças. Me disse que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria virá pela manhã. Ele tem me encorajado nesses tempos difíceis. Ele diz que eu posso confiar nele. É por isso que eu tô te ligando, pra dizer que eu e você não combinamos mais na cidade. Sim, eu sei. A minha situação atual, ela parece ser impossível, mas a presença dele tem me preenchido. Falou também pra eu descansar nele, porque não há tempestade que ele não possa acalmar. Oi? Sim, eu abri os meus olhos. Enxergo além dessa dor. Estou conseguindo encarar o amanhã. É por isso que eu não tenho te ligado mais. Porque ele tem o poder para mudar todas as coisas. Ele prometeu que estará comigo para sempre. Aleluia. É um privilégio acompanhado de uma grande responsabilidade, como diz a Thaís. Estar aqui nessa semana de consagração, compartilhando a palavra com vocês, depois de ouvirmos a mensagem através de pessoas tão cheias do Espírito Santo, eu sinto ainda mais o peso dessa responsabilidade. No último culto de mulheres, eu compartilhei que eu e minha casa, nós recebemos uma palavra esse ano e que nós viveríamos aquilo que o Senhor, aquilo que nós tínhamos pedido ao Senhor. E o nosso pedido foi que nós fôssemos usados por Ele. E é interessante que quando o Senhor começa a nos dar oportunidade para isso acontecer, o medo, ele tenta tomar conta de nós. Esses dias eu vi um meme no Instagram, falei, meu Deus, estou igualzinho a esse meme. Fala que quando Deus começa a usar a gente, né, a gente fala, ai Deus, perdão, era brincadeira, eu tenho tanta vergonha. Usa a irmã, ela pediu para ser usada primeiro. Arruma uma baleia para eu me enfiar dentro. Mas o Senhor, Ele sempre me lembra da sua palavra. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E é esse amor que me envolve, que me sustenta e que me faz responder sim, sem hesitar, ainda que com frio na barriga. Por isso, hoje eu não poderia falar de outra coisa, senão desse amor e do que Ele já fez e que Ele continua fazendo na minha vida e na vida da minha família. O desejo do meu coração hoje para você é que, assim como tem sido para mim, essa semana seja um tempo em que nós separamos para buscar mais do Senhor e para alinhar a nossa vida ao seu propósito. E o tema de hoje é a espera de um milagre. Eu já estou assim, com a minha voz embargada, então eu peço que a igreja tenha um pouquinho de paciência se eu chorar, porque eu acho que eu vou mais chorar do que falar. E antes de falar sobre milagre, nós precisamos falar de algo que todos nós enfrentamos, que é o tempo de espera. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje é quem nós temos sido enquanto nós esperamos pelo milagre. E nós vamos iniciar lendo 2 textos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. João 5, verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas.
O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Agora nós vamos voltar um pouquinho em João mesmo, lá no capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 ao 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E eles encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." E este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O maior teste da nossa fé não é crer que Deus ele pode fazer um milagre, mas esperar até que ele faça. E enquanto a gente espera, 3 coisas elas podem vir à tona. Primeiro é a ansiedade, que tenta nos fazer correr na frente de Deus. Então, às vezes a gente entrega o controle para Deus, daqui a pouco a gente quer tomar o controle, daí a gente não sai do jeito que a gente quer, a gente vai lá dar de novo. Outra coisa é o medo, que nos faz acreditar que o milagre pode não vir. E também a incredulidade, que às vezes nos leva a desistir. E quem nós temos sido enquanto nós esperamos? Com base nesses 2 textos que nós lemos, nós conseguimos fazer uma comparação. Primeiro, a gente vê o paralítico de Betesda, que ele se estagnou na espera. Esse homem ele estava ali há 38 anos, esperando no mesmo lugar. A espera dele não gerava fé, nenhum tipo de atividade, nenhum serviço, mas acomodação e dependência do que os outros fariam por ele. E quando Jesus chegou ali, ele estava diante da fonte da vida, mas ele ainda estava preso ao método. E qual que era o método? Era o tanque. Ele acreditava que o tanque que iria curá-lo. E quando Jesus pergunta se ele queria ser curado, a resposta dele não foi sim, mas foi uma desculpa. "Ai, não tem ninguém que me leve até o tanque, não tem ninguém que me ajude. Enquanto eu estou tentando chegar lá, outro vem na minha frente e chega primeiro." E ele sempre esperava o movimento das águas, mas ele não conseguia reconhecer aquele que estava diante dele. A espera daquele homem, ela se tornou acomodação. E ele estava parado, olhando para as circunstâncias, sem uma fé ativa. E muitas vezes, na nossa espera pelo milagre, a gente age como esse paralítico. Nós ficamos estagnados, presos às nossas desculpas, olhando para o que a gente não tem, ou para quem não nos ajudou. E a nossa espera, ela vira estagnação.
E depois a gente leu sobre os servos de Caná, que eles foram obedientes enquanto eles esperavam. O vinho tinha acabado, o problema estava ali, exposto, uma hora todo mundo ia saber. E Maria chegou para Jesus e expôs o problema. E Jesus disse que ainda não era a hora. E Maria não desistiu, ela falou para os serviçais, olha, vocês vão e façam tudo o que eles disseram para vocês fazerem. E aqueles servos, eles estavam ali, prontos, de pé, atentos para o que Jesus iria dizer para eles. Eles obedeceram imediatamente, mesmo sem lógica nenhuma, sem reclamar, sem questionar o tempo. Eles não ficaram estagnados, eles agiram. E mesmo sem entender, eles encheram as talhas, os potes, até a borda. Eles não ficaram parados esperando o vinho aparecer. Eles serviram água, obedeceram e eles se moveram. E porque eles serviram, eles foram testemunhas do primeiro milagre de Jesus. Diferente do paralítico, os servos, eles não ficaram de braço cruzado, eles esperaram obedecendo, servindo, agindo. E durante o processo, eles viram a glória de Deus se manifestar. Enquanto isso, o paralítico, ele esperou, estagnado, e ele quase perdeu aquele encontro com Jesus, porque ele estava preso às suas desculpas, enquanto os servos estavam obedecendo sem entender e viram o sobrenatural. Então, a pergunta que eu quero deixar para mim e para você nessa noite é: quem nós temos sido durante a nossa espera? O paralítico de Betesda, preso na acomodação, ou os servos de Caná que estão dispostos a obedecer, mesmo sem entender? Alguns de nós somos como o paralítico. Passam anos parados, justificando, reclamando, esperando que algo mude, mas sem disposição alguma para fazer aquilo que Jesus está mandando. E outros são como os servos de Caná, que estão atentos, disponíveis, obedientes e que veem o sobrenatural. Por isso, não se engane. O Senhor, Ele fala a todo momento. Somos nós que muitas vezes não temos os ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. E no casamento de Caná, havia um propósito de Deus, que era manifestar a glória de Jesus. Mas houve um tempo de espera, houve um tempo de falta. O vinho tinha acabado. E imagina a angústia daquela família, a preocupação, a vergonha, esperando uma solução de alguém. E Maria, ela viu a necessidade e Jesus respondeu: ainda não é chegada a minha hora. Então, entre o pedido e até o milagre, teve um tempo de silêncio, teve a espera. E uma lição que eu aprendi nesse texto foi que a obediência é a ponte que nos sustenta enquanto o milagre ainda não chega. E os servos, eles obedeceram antes de ver qualquer transformação. E às vezes o Senhor pede para a gente encher os potes até a borda. Mas a gente precisa de vinho. E a gente fica: Deus, mas eu preciso de vinho. E Deus fala: enche o pote de água. E a gente fica: Deus, mas eu preciso de vinho. E Deus está falando: enche as talhas com água. Parece não fazer sentido. Mas o caminho é esse, até o milagre. E talvez você esteja aqui num tempo de espera. Pelo um milagre na sua casa, um filho talvez perdido nas drogas, talvez pela conversão de alguém da sua família, seu marido que às vezes não vem ainda na igreja, sua esposa. Às vezes o seu tempo de espera é pela resposta no seu ventre, às vezes é o seu casamento que aos seus olhos já está perdido, acabado. Às vezes você espera pela cura de uma enfermidade. Às vezes o que você precisa é de um milagre no seu trabalho, nos seus negócios e às vezes até mesmo no seu ministério. O vinho ainda não chegou, mas a palavra de hoje é: continue obedecendo, continue enchendo os potes, continue crendo. É a obediência que nos guarda firmes enquanto a gente espera. E muitas vezes nós não entendemos esse período enquanto Deus está em silêncio. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, mas parece que a resposta não vem. Mas Deus,
Enquanto ele está em silêncio, ele está trabalhando. Ele não está parado, ele não está indiferente à sua dor. Ele está agindo no invisível, preparando o cenário, alinhando todas as coisas para o tempo certo. Em Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, existe um tempo determinado para o milagre acontecer. Um tempo determinado significa que Deus ele já marcou o dia e Ele já marcou a hora. Ele sabe o tempo certo para cada coisa. Quando nós temos um compromisso marcado com um médico, um dentista, um cabeleireiro, você não pode chegar antes. Na verdade, você até pode chegar antes, mas você vai precisar esperar até a sua hora marcada. Da mesma forma, o Senhor ele tem um compromisso marcado comigo e com você. E existem promessas e milagres que já têm hora e data marcada para acontecerem. Elas não serão antecipadas, elas não vão acontecer antes do tempo. Mas acredite, elas também não vão se atrasar por nenhum minuto. E Deus ele vai cumprir todos os compromissos que Ele tem com você. Esperar é um exercício de fé. E a espera, ela pode gerar medo, medo de que não aconteça, medo de que seja tarde demais quando acontecer, medo de que Deus tenha se esquecido. Mas é aqui que entra a palavra de 1 João 4,18. No amor não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. E quando eu entendo que eu sou amada por Deus, eu descanso. Porque se Ele me ama, Ele não vai falhar. O amor dele é a garantia que no tempo certo vai chegar. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, com Deus eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. E eu gosto de pensar que a espera não é um tempo perdido. A espera é um tempo de preparação. E enquanto você espera, Deus ele está trabalhando. E enquanto você espera, Deus ele está moldando o seu coração, Ele está moldando o meu coração, Ele está fortalecendo a nossa fé e preparando o caminho para o milagre. Eu não poderia deixar de contar a nossa história. Alguns de vocês já sabem e vão relembrar, mas outros eu vou tentar contar de forma bem breve, bem resumida. Eu e o Bruno, nós somos casados há 8 anos. E em 2019, nós decidimos que aquele ano nós teríamos um filho. Como se tudo tivesse a acontecer no nosso tempo, do nosso jeito, como se nós fôssemos os donos da nossa própria história. E nós procuramos um médico e, por conta da nossa idade e resultados dos nossos exames que tinham dado aparentemente tudo certo, tudo normal, nós recebemos a notícia que logo o nosso desejo ia se realizar, porque afinal estava tudo certo. Em maio de 2019 veio a nossa primeira gestação. E com 9 semanas de gestação, nós descobrimos que o coração do nosso bebê não batia mais. E aquela gestação não iria evoluir. A princípio, o médico optou por não fazer a curetagem, né? Que é um procedimento invasivo, que vai para o centro cirúrgico, onde o médico faz toda uma limpeza do útero. E ele disse que não, você é nova, e nós vamos esperar que seu organismo ele elimine tudo. E assim foi. Mas foram 4 semanas. 4 semanas de idas ao médico, 4 semanas sangrando, 4 semanas me lembrando que o sonho que parecia tão perto começou a desmoronar diante dos nossos olhos. Passado esse tempo, o médico disse que aquilo era super normal acontecer, que muitas mulheres sofriam abortos espontâneos na primeira gestação e que quando a gente estivesse bem psicologicamente, a gente poderia começar a pensar novamente e a tentar. E, a princípio, aquilo ainda era algo que nos machucava muito e nós preferíamos não pensar, não falar, seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas o tempo foi passando e o desejo de gerar foi tomando nosso coração de novo.
E nós tomamos um passo de fé, nós abandonamos o medo e iniciamos novamente as tentativas. Final do ano de 2019, a minha segunda gestação. Nós muito confiantes, felizes, cheios de fé. Nosso médico super otimista. Até que um final de semana, eu começo a ter sangramento de novo. E por conta do meu histórico, meu médico muito cauteloso, ele falou: Carol, preciso que você vá para o hospital. E ali, apesar de todos os esforços, doses cavalares de medicações para segurar o bebê, nós enfrentamos mais uma vez a dor da perda. Nós perdemos o nosso segundo bebê. E dessa vez, para a gente não passar por todo esse sofrimento, por todo aquele processo que tinha demorado 4 semanas, o médico optou por eu me manter internada e para que eu tomasse uma medicação para limpar o meu útero de uma forma mais rápida. E dessa vez ele falou: nós precisamos descobrir o que acontece. Você tem abortos de repetição. Esse foi o meu diagnóstico. Lembre-se que para existir um milagre é preciso um diagnóstico. E ali no hospital ainda, quase pouquíssimas pessoas sabiam aquilo que a gente estava enfrentando, nem a nossa família. Nós recebemos a visita do pastor Guilherme, da Thaís, e nós recebemos uma palavra do pastor. E o pastor disse que o Senhor nos falava que Ele nos daria filhos de não poucos dias. E essa palavra se tornou como uma âncora para nós. E a partir dali nós começamos a investigar o que poderia estar acontecendo. Entre médicos e mais médicos, exames, mais exames, ginecologista, médicos de reprodução humana, geneticistas, exames de incompatibilidade genética. A gente viu o cuidado de Deus em cada detalhe. Exames que na época eram muito caros, que o nosso plano não autorizaria, foram autorizados. Portas de médicos que o nosso plano também não aceitava foram abertas. Porque Deus é assim. Ele permite, mas Ele guarda, Ele cuida, Ele sustenta. E além da minha endometriose, nós descobrimos uma condição no Bruno que reduzia nossas chances a apenas 1% de engravidar naturalmente. 1%, humanamente, impossível. E eu louvo a Deus pela vida do nosso médico, que enquanto alguns outros só falavam em fertilização e pegar um embrião bom daqui, outro ali, a gente escolhe em laboratório qual que é o melhor. Nós chegamos ali para ele desesperançados e mostrando o resultado dos nossos exames. E ele só falou assim: 1%? Ótimo. A gente só precisa de um mesmo. E depois de todas as orientações, nós iniciamos um tratamento. No nosso caso, Bruno com algumas medicações e eu com indução de ovulação. E no dia 25 de novembro de 2020, nós recebemos o meu 3º positivo. E dessa vez ele estava lá. Meu beta estava lá, lindão. Os hormônios lá em cima. Os exames de farmácia que antes dava 2 listrinhas fraquinhas. Agora eles apareceram fortes como eu nunca tinha visto antes. E o doutor me disse que após 5 dias, por um período, a gente teria que repetir o beta para a gente ver se ele estava evoluindo, se estava sendo uma gestação positiva agora. E ele falava: a cada 5 dias, o seu beta tem que dobrar. E, para nossa surpresa, um dia, de 804 e alguma coisa, ele foi para 6.000 e alguma coisa. Ele não só dobrou. Teve até uma suspeita de que poderiam ser 2, mas não era. Era só o Senhor mostrando mesmo que quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. E em julho de 2021, 2 anos e um pouquinho, depois que tudo isso começou, nosso tempo de espera acabou. Nós recebemos o nosso milagre nos nossos braços. Não foi um processo fácil. Foram dias de extrema angústia, de medos, de incerteza. Mas foi um momento que nos deu muitas experiências marcantes com o Senhor.
Foi como a azeitona, sabe? Está passando por aquela prensa dolorosa que vai extrair o mais puro azeite. Era assim que nós nos sentíamos, prensados. Mas nós tínhamos uma certeza. Havia um propósito maior para tudo aquilo. E a gente sabia que aquilo tudo uma hora ia passar. Foi doloroso. Mas foi no esmagar que nós conhecemos a fidelidade de Deus. De uma forma que nós nunca conheceríamos se não fosse pela dor. Nós aprendemos que o milagre, ele não é só o resultado final, mas também é o processo. Porque é no processo que o Senhor nos molda, é no processo que nós amadurecemos e é no processo que nós aprendemos a confiar. Nós não sabíamos se o milagre ele viria através de uma gestação natural, por uma fertilização, se nós teríamos um filho por via da adoção, ou se ele nunca viria, se nós nunca seríamos pais. Mas nós sabíamos que uma hora, aquela dor e aquele sofrimento ia passar. Nós sabíamos que Deus tinha um tempo determinado para todas as coisas. E o que eu posso deixar para você hoje é isso. Não desperdice os momentos difíceis, mas sensibilize os seus ouvidos para aquilo que o Senhor quer falar com você. Existem lições e coisas poderosas que nós só ouvimos no sofrimento. C.S. Lewis diz que em todo momento Deus fala, mas o sofrimento é o megafone de Deus. Se você está passando por um momento difícil, corre para os pés de Jesus. Escute o que Ele tem para falar para você. Se você está esperando, não se acomode. Não faça como um paralítico que ficou ali, naquele tanque, preso às circunstâncias. Mas escolha servir, escolha ser obediente. E seja como os servos de Caná. Porque no tempo certo, os propósitos de Deus, Ele vai se encontrar com a sua obediência. E um milagre vai acontecer. No nosso tempo de espera, eu entendi que aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente pensa assim, é uma frase de vitória, né? Eu consigo tudo que eu quiser. O evangelho da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E, na verdade, quando Paulo ele escreveu isso, Paulo estava preso. Ele estava na prisão. Como que Paulo podia dizer tudo posso naquele que me fortalece se ele não podia nem sair dali? E eu entendi que tinha um propósito na minha dor. E um versículo que eu sempre lia e que eu sempre falava para mim mesmo nesse período, está lá em Isaías 66:9, diz, não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. E eu entendi que tudo posso naquele que me fortalece, não é para o que eu quero, eu tudo posso superar. Com Deus tudo eu posso enfrentar, em tudo eu posso tirar uma lição. É esse o tudo posso. É em quem eu tudo posso. E em quem eu tudo posso. Eu posso tudo naquele que me fortalece nos momentos difíceis. Então, nós precisamos entender que nós fazemos parte dos planos de Deus. E não é Deus que faz parte dos nossos planos. E se eu faço parte do plano de Deus, eu posso descansar nele. Sabendo que o que eu estou vivendo hoje, talvez não faz sentido para mim. Não está combinando com aquilo que eu planejei. Não está combinando com o que eu pedi, com o que eu orei. Mas eu posso descansar nele, sabendo que ainda que eu não entenda, eu sei que eu sirvo a um Deus todo-poderoso e Ele não perde o controle de nada. E eu vou perder o controle. As coisas, elas vão sair do meu controle. E se isso acontecer, é porque alguém está no controle daquela situação. Alguém está dando um novo rumo para aquela situação. Alguém está assumindo o controle e esse alguém é Jesus. Às vezes eu vejo a minha vida caminhar por situações difíceis que não parece o caminho que eu planejei. Mas eu sei que eu não sou o centro de tudo. Eu sei que eu não sou a dona da minha vida. Eu sei que eu não sou a autora da minha história. E o Senhor diz, porque eu conheço os planos que tem para vocês. Planos de fazer prosperar, de não causar dano. Planos de dar para vocês esperança e um futuro.
E nós nos agarramos em essa e em várias outras palavras. Mesmo quando a gente passou pelas nossas percas. Nós sabíamos que o Senhor, Ele tinha planos bons para a gente. E Ele estava planejando o melhor. E os planos do Senhor vai girar em torno da palavra dEle. Então eu posso descansar sabendo que Deus está nos guiando por caminhos muito melhores do que eu planejei. Porque a palavra dEle diz, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E todo mundo quer viver o milagre. Todo mundo quer ter um testemunho para contar. Todo mundo quer ter azeite. Mas nem todo mundo quer ser prensado. Nem todo mundo quer derramar lágrimas. E é fácil a gente confiar quando a gente entende o plano. Mas confiar verdadeiramente sem entender. Confiar quando a gente... confiar é simplesmente entender que o Senhor é bom. Que Ele é um Deus bom, com bons planos. E ainda que a nossa vida não esteja boa, Ele continua sendo bom. Porque nós só enxergamos o agora, só enxergamos o que está acontecendo naquele momento. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. Às vezes a gente recebe um não de Deus, um livramento, uma porta fechada. E lá na frente a gente vai entender. E daí a gente agradece, Senhor, obrigado. Porque naquela época eu não entendi, mas agora eu entendo. Então o Senhor, Ele tem um plano maior, que não envolve só a sua vida, mas o que Ele vai fazer através da sua vida, na vida de outras pessoas. É muito difícil a gente compreender isso nos momentos dos nãos. É muito difícil você continuar louvando e glorificando a Deus nos momentos difíceis. Mas para a gente entender que Deus está no controle, nós precisamos entender que nós estamos perdendo o controle, como eu falei. E ainda que você não tenha resposta das coisas que você tem questionado ao Senhor, não murmure. Você quer viver um milagre, provisão na sua vida, então aprenda a agradecer. O pastor Guilherme já falou aqui também que gratidão é uma forma elevada de maturidade emocional. Então, louve a Ele no período da sua dificuldade. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que semeiam com lágrimas, eles vão voltar com júbilo. Eles voltarão louvando e glorificando o nome do Senhor. E nem todo mundo quer ir lá plantar com lágrimas. A gente só quer voltar sorrindo e se alegrando. Mas é nesse período que você está semeando, que você está chorando, que as suas lágrimas elas vão estar regando a sua fé. E quando você volta, você não volta simplesmente com frutos para a sua vida. Você volta com um testemunho que vai edificar através da sua vida. E o tempo de Deus, Ele não falha. O tempo do Senhor é perfeito. Então, se você está esperando algo em Deus, não tenha dúvidas. Ele não está demorando. Ele está preparando o melhor momento. Ainda que você juntasse todos os planos, ainda que você sentasse e tentasse organizar o melhor plano, não se compararia com os planos de Deus para a sua vida. Então, se agarre no que Ele tem para a sua vida, ainda que você não entenda hoje, ainda que você não compreenda hoje, pode confiar. Confie sem entender, porque Deus não erra, o Senhor não falha. E o melhor dele sempre chega para aqueles que o amam, para aqueles que o amam apesar do que Ele pode dar, para aqueles que o amam por quem Ele é. E às vezes, nós não entendemos porque algo não acontece na nossa vida, mas nós devemos ter uma convicção de que antes de coisas terrenas, o Senhor tem um propósito no céu para as nossas vidas. E Ele dá propósito ao sofrimento. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é muito importante a gente entender que todas as coisas não significa apenas algumas coisas. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ela não está falando só dos momentos de alegria, das felicidades, das realizações, da prosperidade. Todas as coisas também inclui sofrimento, tristeza, as perdas e as adversidades. Todas as coisas realmente são
todas as coisas. Nós somos do céu e nós estamos aqui só de passagem. Nós não vamos levar nada depois. Porque, na verdade, no fim, nada nos pertence. De fato, tudo é do Senhor. Então, eu não sei o que você tem passado, mas tenha certeza que depois que tudo isso passar, você vai entender que nada te completaria como Jesus te completa. E nós sofremos muito querendo um emprego, querendo uma cura, querendo uma casa, querendo um filho, como era no meu caso. Mas às vezes parece que os nossos sonhos e o nosso propósito vai ficando cada vez mais distante. Mas a verdade é que quando nós escolhemos cumprir a vontade de Deus e sermos obedientes, Ele já está gerando um milagre em nós. E quando o Senhor diz que cuida de você, que cuida de mim, Ele não está mentindo. Ele está conduzindo a história de acordo com o seu plano infalível. E então escolha buscar, escolha amar, escolha viver em obediência. Ainda que demore, vai acontecer. Esses dias eu estava orando por algo e eu tive uma resposta bem rápida assim do Senhor e que foi um sim. E o Bruno falou assim: nossa, Deus responde rápido suas orações, né? Mas nem sempre é assim. O milagre em Caná aconteceu no mesmo dia. Do paralítico demorou 38 anos. No nosso caso, foram 2 anos e pouquinho. Então, eu não sei quanto tempo você tem esperado pelo seu milagre. E esses dias eu vi um vídeo de um pastor que ele falava assim, que Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que preferem Ele. O pastor também uma vez já disse aqui que Deus não tem filho predileto. Deus tem filho dedicado. E quem é pai e mãe aqui vai entender que quando os filhos querem alguma coisa e eles fazem uma birra e falam, eu quero. Às vezes a gente até quer dar, mas a gente parece que na hora endurece o coração, assim, né? Fala, não vou dar. Vai aprender quem que manda aqui. Mas daí, às vezes, quando a gente fala, na volta a gente compra. E daí eles falam, tá bom, mãe, tá bom, pai. Derrete o nosso coração, né? Não dá vontade de, na mesma hora lá, e dar e comprar. E se eu fiquei pensando assim, que se a gente faz assim com os nossos filhos, imagina Deus com a gente. Quando Deus fala um não para nós, e nós falamos, tudo bem, pai. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. E eu lembro que, quando a gente estava nesse tempo, a gente conversando, e nós pensamos na possibilidade de, talvez, nunca ter um filho. Eu falei para o Bruno, assim, Bruno, e daí? E se a gente nunca tiver? Ele falou assim, tá tudo bem. Eu falei assim, tá tudo bem? Ele, Carol, se tá tudo bem para Deus, tá tudo bem para mim. E eu entendi. Falei, nós fomos, aquele momento, o Bruno foi aquele filho que falou, tá bom, Senhor, para quando o Senhor falou na volta, a gente compra. Então, o Senhor, Ele não tem dificuldade alguma em nos abençoar, em nos dar um milagre. O problema é que muitas vezes a gente é birrento. A gente não sabe o pai que a gente tem. A gente não sabe como a gente vai acessar o coração do nosso pai. E assim é com Deus. Deus, Ele não tem filhos preferidos. Ele não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que preferem mais a Ele. Filhos que aceitam a sua paternidade, que aceitam a sua vontade, que confiam mais nele. E você pode chorar para o pai, não tem problema. Quantas vezes eu não me tranquei no meu quarto, eu chorei. Você pode dizer para Deus que está tudo ruim, que você não está entendendo nada. Quantas vezes eu já falei, Senhor, parece que está insuportável. Mas depois de tudo isso, depois da birra, descanse. Permita-se ser tomado pela paz que excede todo entendimento. E creia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e que nós pensamos.
porque Ele continua sendo fiel, mesmo quando não entendemos os propósitos. E para todo sonho de Deus existe um processo. E eu percebi que, para a glória de Deus, nós nos encontramos nesse lugar de aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, ainda que doesse, e como doeu. Nós sabíamos que os planos dele eram muito maiores do que o nosso. E mesmo quando nós não entendíamos o processo, a gente confiava no autor da nossa história. E foi nesse lugar de entrega e rendição que nós aprendemos que a espera, ela não é perca de tempo, mas é um tempo que Deus ele nos prepara, é um tempo que Deus ele nos amadurece, que Ele nos aproxima ainda mais do seu coração. E que quando nós entendemos isso, a paz que excede todo entendimento, ela vem. Toma conta do nosso coração. E o nosso coração se aquieta. Porque nós sabemos que o que Ele tem reservado para nós é muito melhor do que aquilo que nós planejamos. Pode colocar a foto, fazendo favor? Eu não sei qual que é o milagre que você esteja esperando. Esse aqui é o meu. Ai, que coisa mais linda. E, às vezes, a gente tem passado por um momento assim. A Antonella, ela é muito, muito, muito grudada comigo. E, às vezes, ela não quer ficar na salinha sozinha. E tem sido uma luta, irmãos. E às vezes eu penso assim, não vou nem na igreja, porque a Antonella vai dar um trabalho. Mas toda vez eu venho. Eu fico lá na salinha com ela. Porque eu lembro que, como diz aquele versículo, por essa filha eu orava, e o Senhor ouviu a minha oração. E talvez o milagre que você esteja esperando seja na sua família, seja na sua saúde, seja na sua conta bancária, nos seus negócios, na sua vida espiritual. Não importa qual seja a área, Deus é fiel. Confie nele, descanse no amor dele, entregue o medo nas mãos do Senhor e aguarde o milagre que Ele tem para você. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu nunca vi alguém que esperou em Deus se arrepender. Ele tem cuidado dos nossos sonhos. Tudo que a gente precisa é confiar. João 2,11 diz que o milagre de Caná não foi sobre o vinho, mas foi sobre manifestar a glória de Deus. Então, o milagre, ele não é só para te abençoar, mas é para que outros creiam. Então, quando o propósito de Deus, ele se encontra com a nossa obediência, o milagre acontece. E vidas ao nosso redor são transformadas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque os seus propósitos e planos para as nossas vidas são perfeitos, Deus. Nós te agradecemos porque o seu amor lança fora todo medo. Obrigado, Senhor, porque no tempo de espera o Senhor nos ensina sobre fé, sobre dependência, sobre obediência. E hoje, Deus, nós escolhemos obedecer, mesmo quando nós não entendemos. Tira de nós, Pai, toda resistência. Tira de nós todo o medo, toda a incredulidade, Deus. Que nós não nos acomodemos como aquele paralítico, Pai, mas que nós possamos escolher ser servos, como os servos de Caná, que escolheram encher os potes até transbordar, confiando na Tua palavra. Nós entregamos o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos planos diante de Ti, sabendo que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, nós pensamos, ó Deus. E que o Senhor aumente a nossa fé, que nós possamos viver milagres que manifestem a Tua glória, que nós possamos experimentar do Seu poder para que vidas
ao nosso redor sejam transformadas através do nosso testemunho de fé. Ensina-nos a crer, mesmo quando tudo parece não fazer sentido, Deus. Aquieta o nosso coração e nos ajude a confiar no Senhor dia após dia. É em Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.